Senta na sua cadeira para assistir isto aqui que é imperdível. E dá uma olhadinha aqui, confere comigo. Olha o que eu descobri. Horas antes da aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aliados de Bolsonaro disseram ao ministro Gilmar Mendes que o meio para estancar a crise entre bolsonaristas e a cúpula do Poder Judiciário seria enviar para a primeira instância as ações da trama golpista e que envolvam o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, tirar do Supremo Tribunal Federal e mandar para a primeira instância. A conversa aconteceu na segunda-feira dessa semana, início dessa semana, durante um encontro que foi pedido por Gilmar Mendes. Quem que participou desse jantar? O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, e o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que foi quem intermediou esse encontro. Durante essa reunião, Gilmar Mendes foi avisado pelos bolsonaristas de que o governo americano aplicaria a Lei Magnitsky ali nos dias seguintes, nos próximos dias, contra autoridades brasileiras, sendo Alexandre de Moraes e possivelmente outros ministros do Supremo também como alvos. Segundo eu apurei, Gilmar teria respondido o seguinte: se isso de fato ocorresse, a aplicação da Lei Magnitsky, o Supremo poderia determinar que as instituições financeiras que atuam aqui no Brasil não cumpram ordens vindas dos Estados Unidos. Então, essa foi a resposta. Quando disseram, aliados de Bolsonaro disseram para Gilmar Mendes, segundo eu apurei, que a Lei Magnitsky estava chegando essa semana, ele não recuou e disse, olha, então a gente pode determinar, eventualmente, sim, soltou como uma ideia, que as instituições financeiras não cumpram as determinações vindas dos Estados Unidos. Também apurei que essa conversa, esse jantar entre bolsonaristas e Gilmar Mendes, durou cerca de 2h30 e foi considerada uma conversa muito dura e ruim. A família do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, possui um apartamento avaliado em 22 milhões de reais em Miami, nos Estados Unidos. O imóvel tem 158 metros quadrados e está registrado em nome de uma offshore, controlada pelo filho do ministro, o investidor Bernardo Van Brussel Barroso. Nesta quarta-feira, os Estados Unidos incluíram o ministro Alexandre de Moraes na lista de sanções da Lei Magnitsky, que pune violações de direitos humanos. Caso a medida seja estendida a outros integrantes do Supremo, como Barroso, a propriedade em Miami pode ser bloqueada. Um advogado especializado consultado pelo Metrópolis explicou que a lei permite sanção de bens em nome de terceiros, como familiares ou até mesmo laranjas, para evitar fraudes. O imóvel foi adquirido por 3,1 milhões de dólares através da offshore Telub Florida LLC. A transação foi concluída em março de 2014. O nome da empresa junta as iniciais de Tereza, Luna e Bernardo, familiares do ministro. Outras autoridades do judiciário brasileiro também possuem imóveis no bairro de Brickell, como o ex-ministro Joaquim Barbosa. Considera a possibilidade de banir vistos para brasileiros, incluindo o período da Copa do Mundo de 2026. Segundo a apuração do analista internacional da CNN, Lorival Santana, a medida seria uma forma de ter um impacto maior sobre a opinião pública do nosso país contra o atual governo, indo na linha de medidas como o tarifaço. A FIFA ainda não se pronunciou sobre o caso, mas o presidente da entidade, Gianni Infantino, é visto como um aliado de Trump, especialmente depois da Copa do Mundo de Clubes. A CBF já está ciente dessa possibilidade, mas vai aguardar os desdobramentos para tomar atitudes. A Confederação estuda fazer reuniões com o governo federal para resolver o impasse. Além de receber a Copa do ano que vem com Canadá e México, os Estados Unidos vão sediar a Olimpíada de 2028 em Los Angeles. Então, basicamente, nós precisamos entender que a Lei Magnitsky, ela acaba por ser uma morte financeira da pessoa. A gente costuma dizer que é uma morte do CPF da pessoa. Por quê? Porque a pessoa não pode ter mais transação bancária, basicamente, em bancos que atuam nos Estados Unidos. Então, é importante destacar, não são apenas bancos dos Estados Unidos, mas sim bancos que têm essa atuação nos Estados Unidos. A pessoa não pode mais ter cartão de crédito com bandeira também de empresas que atuam nos Estados Unidos. Então, a emissão do cartão de crédito pode ser brasileira, mas se porventura a bandeira do cartão de crédito for de uma empresa que atua nos Estados Unidos, a pessoa também não pode ter. Por consequência, ela vai ter bens e ativos congelados, aqueles bens e ativos que se encontram nos Estados Unidos, e basicamente, nesse mundo das Big Techs, qualquer empresa que tenha uma atuação também nos Estados Unidos,
essa pessoa não vai poder se utilizar. Então, por exemplo, Meta, Google e dentre outras empresas que têm essa atuação. Se porventura a pessoa vier a se utilizar dessas empresas e as empresas não fizerem nada, elas podem sofrer sanções e, inclusive, multas multimilionárias dentro dos Estados Unidos. E, por fim, para a gente entender essa lei, por que ela é aplicada? Em qual contexto ela é aplicada? Ela é aplicada em 2 contextos. É uma lei nova, é uma lei que veio na administração do Barack Obama e ela é aplicada para questões de sérias e graves violações de direitos humanos em relação a uma determinada pessoa e também para casos de corrupção. Então, é uma lei complexa, é uma lei que demanda nosso entendimento e é uma lei que possui sanções extremamente severas para a pessoa. Eu pensei que fosse montagem, que fosse fake news. Eu não acreditei que ele pudesse realmente praticar esse ato que nós sabemos que é obsceno. E não sei o que houve. O que houve, como ele chegou a essa prática e por que chegou. Nós tivemos no passado uma frase do atual presidente lá em Nova York que se virou para a manifestação, o manifestante, e disse: perdeu o mané. Já foi uma extravagância ímpar. Agora chegasse, mediante um gesto, a um xingamento. Qual é o período que nós estamos vivendo no país? Precisaremos fechar o país para balanço para ter uma correção de rumos? Eu creio que hoje o ministro Alexandre de Moraes deve estar super arrependido do que fez, de ter feito o gesto que fez em um local público. Agora, eu não queria estar na pele, evidentemente, do ministro Alexandre de Moraes. Eu, por exemplo, sempre saí à rua, sempre fui um homem de ir ao mercado, ir a um local público e jamais fui hostilizado. Hoje, os integrantes do Supremo, como quer, perderam a cidadania. Só que conseguem sair a público acompanhados de um contingente de seguranças. Alguma coisa está errada. Eu, particularmente, não estou preocupado com os termos de uso dos senhores. Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido. Ou vocês entendem isso, ou não precisa nem continuar a reunião. Eu não estou preocupado com o termo de uso das senhoras e dos senhores. Eu não estou interessado nos termos de uso dos senhores. Não me interessa. Sabe por quê? Porque os senhores podem mudar. Hoje, amanhã, depois da manhã. Ponto. E isso está decidido. A partir daqui, se os senhores não mudarem, há que consequências. Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são, não serão. E eu sei que os senhores sabem disso. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. Agora, a Lei Magnitsky veio aí. Chegou a tão esperada Lei Magnitsky. Tinha que vir, não tinha outra saída, mas ela não é a solução do Brasil, Pitoli. As pessoas estão olhando a chegada dessa lei como a salvadora da pátria, uma lei que veio para salvar o Brasil, não. Ela é um pontapé inicial, que essa lei seja utilizada para encorajar o povo. Por que eu digo isso? Pitoli, na Venezuela, desde 2017, os ministros da Suprema Corte da Venezuela são sancionados com a Lei Magnitsky. 8 ministros da Suprema Corte da Venezuela são sancionados com essa lei. E por que nada mudou na Venezuela? Pelo contrário, só piora. A perseguição lá só aumenta. Por quê? Porque o povo não se levantou. A mudança agora tem que ser interna. Essa Lei Magnitsky vem para nos encorajar de que, de fato, estamos no caminho certo a enfrentar essa tirania. São muitas as leituras que eu faço disso agora. Primeira leitura, é o melhor momento para o Senado tomar vergonha na cara, esse bando de senador frouxo que estão ali, né, não todos, obviamente, tem o Magno Malta, temos grandes amigos, né, que não podem ser
adjetivados dessa forma, mas a grande maioria do Senado estão ali preocupados com política, estão ali preocupados com o seu público, com fazer a sua política, quem sabe até financeiramente. Mas agora o povo tem que pressionar seus senadores. Eu pergunto para o chat, você já pressionou teu senador hoje? Hoje é o dia. Esse é o melhor momento para que você pressione o seu senador. Eu aposto que todo mundo que está aqui no chat votou em alguém. Todo mundo aqui votou em algum senador. Quem sabe o senador que você votou está eleito. Então agora é a hora de encorajar. São mais de 70 pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes. E eu vejo que agora é o melhor momento do Alexandre de Moraes ser impeachmentado. Pitoli, não há clima para que Alexandre de Moraes continue sendo ministro da Suprema Corte brasileira. Um ministro da Suprema Corte que foi mundialmente taxado como um ditador. O mundo hoje enxerga um ministro da Suprema Corte brasileira como injusto, parcial e violador de direitos humanos. Não tem como esse juiz estar na Suprema Corte. Lembrando que no próximo ano o Alexandre de Moraes será presidente da Suprema Corte. Como ser presidente da Suprema Corte sancionado por uma lei que terroristas são sancionados? E o outro ponto que eu quero tratar disso, o primeiro ponto então, que eu quero deixar claro aqui, o primeiro ponto disso tudo, tá? É que deve haver uma mudança interna e o povo tem que pressionar o Senado a impeachment Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes tem que ser impeachmentado porque ele não preenche mais requisitos mínimos para ser um agente público, para estar na cadeira de ministro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Pitoli, é que todas as decisões que partiram da caneta desse juiz têm que ser anuladas. Esse, a meu entender, é o segundo ponto. Já estamos preparando um pedido de anulação de todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Veja só. Essa lei Magnitsky, embora não seja uma lei brasileira, ela não está sendo aplicada no Brasil, tá? Mas esse é o ponto que eu quero que as pessoas compreendam. Essa lei, ela sancionou Alexandre de Moraes porque ele violou tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir. É isso que as pessoas têm que entender. Esses tratados e convenções internacionais que Alexandre de Moraes violou existem no Brasil por decreto, ou seja, tem força de lei. Então, de forma reflexa, ele violou também a legislação interna brasileira. E essa sanção Alexandre de Moraes é diferente da sanção que, por exemplo, se aplica à lei Magnitsky a um terrorista. Porque Alexandre de Moraes ele foi sancionado pela lei Magnitsky no exercício da função jurisdicional, ou seja, ele foi sancionado por utilizar sua caneta de juiz contra a humanidade. Por ser um juiz injusto, por ser um juiz parcial. Por isso que ele foi sancionado, ou seja, tem reflexos diretos com as decisões que ele vem tomando no curso do processo das fake news, no curso do processo da trama golpista. Veja, o ponto nevrálgico da sanção americana se dá no inquérito das fake news, onde Alexandre de Moraes tira por 30 dias o X, onde ele sanciona empresas do presidente americano, então ele ataca empresas americanas, ficam dizendo que os Estados Unidos, veja, estou vendo a petralhada aqui saindo em defesa do Alexandre de Moraes, falando em soberania nacional. Ele foi sancionado por invadir a soberania americana. É inacreditável a burrice dessa gente. Mas como são levianos, hipócritas. Os Estados Unidos sancionou Alexandre de Moraes porque Alexandre de Moraes interveio em território e empresas americanas. Ele dava canetadas com a sua caneta Montblanc, atingindo empresas americanas em território americano. É por isso que ele é sancionado. Então, os Estados Unidos não está invadindo a soberania brasileira. Pelo contrário, é uma lei americana sendo aplicada nos Estados Unidos. Acontece que o Brasil se colocou numa condição se colocou nessa condição contra a maior economia do mundo, contra o maior país do mundo, e essa legislação diz o seguinte, a lei Magnitsky é o seguinte, Pitoli. Para que uma empresa, uma instituição financeira, opere nos Estados Unidos,
Um sancionado com a Lei Magnitsky não pode ser cliente dessa empresa e dessa instituição. Então, todos os bancos do mundo querem operar nos Estados Unidos. Só que agora, para operarem nos Estados Unidos, Alexandre de Moraes, que foi sancionado por essa lei, não pode ser cliente. Então, são reflexos que essa lei traz, mas não tem nada a ver com aplicação no território brasileiro. São reflexos que a legislação traz porque as empresas querem operar nos Estados Unidos. Então que fique bem claro. Veja, o Itaú vai sacrificar a sua atividade em território americano para manter a conta bancária do Alexandre de Moraes? Claro que não. Por isso que essa lei é uma pena de morte financeira. Qualquer empresa que queira operar nos Estados Unidos não pode ter o Alexandre de Moraes como cliente. Pitoli, Visa, Mastercard, Apple, Google, Microsoft, Android. Pensa numa empresa. Pense em qualquer empresa. E tem mais. Se dobrarem a aposta, eu vi um pronunciamento agora, estão falando, tá tendo um buchicho aí, que querem dobrar a aposta. Se dobrarem a aposta, os Estados Unidos podem derrubar o site do STF. Porque a plataforma que o STF usa, o servidor que a Suprema Corte usa, é americano. Então, olha a gravidade de tudo isso. Por que é que o Alexandre de Moraes atacou empresas americanas? Por que é que o Brasil se colocou nessa condição? Agora, na minha visão de advogado, professor de processo penal, eu entendo que todas as decisões que saíram da caneta do Alexandre de Moraes, nesses processos, devem ser anuladas. Todas. Porque existe hoje uma declaração de que ele violou tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir na tomada de decisões nesses processos. Ou seja, a parcialidade na tomada de decisões inviabiliza o cumprimento de suas decisões. Pitoli, a única forma de resgatar a credibilidade do sistema de justiça, a única forma de resgatar a justiça e a dignidade do nosso Brasil é o impeachment do Alexandre de Moraes. Não há outra saída. A Dilma e o Collor foram impeachmentados por muito menos, Pitoli. Chiquini, Eduardo Borgo, aqui, colega de profissão, tem uma pergunta para você, pois não, Bogão? Bom dia, doutor Chiquini, prazer falar com o senhor. Doutor, grande Borgo, meu amigo. Não seria o momento de dar-lhe uma cutucada na OEA? Porque eles se omitiram até agora, né? Vindo a Lei Magnitsky, seria a hora de dar uma cobrada na Organização dos Estados Americanos, um posicionamento? Melhor momento não há, né? Veja, nós estamos com a faca e o queijo na mão, por isso que eu falei pro chat. Chat, vocês já cobraram os senadores de vocês? Né? Porque hoje é o dia. Agora é hora de sair cobrando, temos que cobrar a OEA. E eu digo o seguinte, eu acho que agora, Borgo, o Senado está com a maior responsabilidade que ele já teve na história de sua existência. Hoje os senadores da República do Brasil estão com a maior responsabilidade da história. O Alexandre de Moraes, Borgo, é a primeira autoridade brasileira a ser sancionada com a Lei Magnitsky. É o primeiro ministro da Suprema Corte do Brasil sancionado com Lei Magnitsky. Lembrando que ministros da Venezuela foram sancionados com essa lei. Veja a gravidade disso. Agora, me parece, eu recebo a informação, me parece que a OEA vai se manifestar, Borgo. Excelente. Tá? Parece que está havendo cobrança de parlamentares de vários cantos do mundo, que são signatários da OEA, já cobrando. O cerco está fechando. O Brasil, no campo da geopolítica, o Brasil é uma Cuba hoje. No campo da geopolítica é uma Cuba, uma Venezuela. É que nós estamos aqui dentro, nós estamos dentro do Brasil, nós temos a nossa vida, a gente acorda, a gente toma um café, a gente vai trabalhar, então a gente não enxerga de forma macro. Agora, de forma macro, o Brasil está leproso. O Brasil está leproso. Quem quer fazer negócio com o Brasil? Veja só, empresas com credibilidade não querem fazer negócio com um país que não há segurança jurídica. A segurança jurídica faz parte do negócio. Por isso que eu digo que o impeachment do Alexandre de Moraes deve ocorrer, porque é a única forma de você resgatar a credibilidade do sistema de justiça. O Alexandre de Moraes,
estando e continuando ministro da Suprema Corte, ele vai trazer consequências irreparáveis a todo o sistema de justiça nacional. É o descrédito do poder judiciário como um todo. Há uma mácula moral, ética, à credibilidade do sistema de justiça. A única forma de resgatar isso não é dobrando a aposta, não é com pulso firme, não é com sanção, não, é com impeachment. Esse agente público tem que ser impeachmentado. Então veja, com que moral esse tribunal toca agora esses processos da trama golpista? Porque o país que hoje é tido como o berço democrático do mundo moderno, disse que esse juiz ele é desumano, injusto e parcial. Chiquini, eu vejo inclusive, pegando uma carona do que você traz, a situação da Carla Zambelli na Itália, que deve ser julgada amanhã, né, audiência de custódia, enfim. Isso terá um peso fundamental na decisão da justiça italiana também, concorda? Pito, olha, eu fiquei muito triste com essa tomada de decisão da Itália. Veja, a Europa que dá asilo para terrorista xiita, né, caçou a Zambelli e deu ela de mão beijada para a tirania brasileira. A Zambelli é uma presa política. Embora ela tenha errado, né, aquela cena da arma na mão, aquilo não é legal, mas aquilo não é crime punido com prisão. Você tem traficante no Rio de Janeiro com um fuzil 762, andando livremente. Né? Então, se ela errou, ela tem que ser punida, mas punida no estrito limite da lei, não é para tomar 20 anos de prisão. Tá entendendo, Pitor? Então, o próprio direito penal, ele limita o poder do Estado. Quando a gente fala ser um preso político, nem sempre é porque a pessoa é inocente. Não, é porque a punição está sendo desproporcional pela condição daquela pessoa. A Alemanha chama isso de direito penal do autor. Você é punido pelo que você é, não pelo que você fez. É isso que se vê no Brasil hoje. Então você não é punido pelo que você fez, você é punido pelo que você é. Veja, o Bolsonaro não está sendo punido pelo que ele fez, ele está sendo punido pelo que ele é. Ele é um opositor ao sistema. Isso é um direito penal do inimigo. É um direito penal que é rechaçado na Alemanha há quanto tempo? A Europa. Agora, fiquei muito triste em ver essa postura da Itália, que deveria preservar a dignidade, os direitos da Zambelli. Eles vão extraditar a Zambelli, Pitor. Eles vão jogar a Zambelli para a tirania brasileira, torturarem ela em uma masmorra. É isso que, infelizmente, vai acontecer. Chiquini, mais um colega teu de profissão, Cláudio Cofani aqui. Cláudio, Chiquini na tua escuta. Bom Grande dia. Claudião, meu irmão. Tudo bem, Chiquini? Bom dia. Vou te fazer uma pergunta que há 2 semanas está rondando na minha cabeça. Pode ser falta de atualização minha, hein? Você distribuiu, na minha percepção, no início do recesso da STF, um histórico mandato de segurança sobre aquelas audiências. E caíram na mão do relator André Mendonça. Ele já recebeu esse mandato de segurança? Ele já deu algum andamento? Ou ele está com uma bomba na mão? Por quê? Conforme você falou, se ele der a canetada, suspende tudo. E agora é o momento em que essa canetada passa a ter internamente no STF um poder que permite ao próprio, na minha leitura, na minha opinião, viu, Chiquini? Permite até o próprio André Mendonça sentar lá dentro e falar, gente, eu posso criar esse caminho institucional, eu assumo a bronca, vocês vêm brigando comigo e depois o plenário discute. O mandato de segurança teu, para mim, é um documento histórico se for aproveitado nessa estratégia. Como é que está essa situação, Chiquini? Olha só, ótima pergunta. Hoje eu estava pensando nisso também. Olha só a nossa sintonia. Ele ainda não julgou o meu mandado de segurança. Ele não analisou ainda. Eu acredito que assim ele tenha feito para esperar o melhor momento. Vejam que momento nós estamos hoje. Olha que bolinha quicando. A bolinha está quicando para o Senado, impeachment o Alexandre de Moraes e salvar o Brasil, pacificar o Brasil de vez. O Congresso está com a bolinha quicando para anistiar presos políticos. E o Mendonça está com a bolinha quicando para acabar com esses processos da trama golpista. Hoje é o momento. Tá faltando testosterona para esses caras.
tem que dar um pouquinho de testosterona pro Hugo Mota, pro Alcolumbre, né, um pouquinho de vergonha na cara. Agora o André Mendonça, que é um cara que eu acredito, tá? Eu quero deixar bem claro aqui, vamos lá, eu ainda tenho a esperança, eu ainda acredito, eu ainda confio no André Mendonça. Ele não julgou o meu mandado de segurança. Ele não julgou. Agora ele tá com a faca e o queijo na mão. O mandado de segurança é super cabível. Tá? Tem muita gente falando, não cabe mandado de segurança contra decisão de ministro. Raciocínio equivocado, porque o mandado de segurança, a súmula diz que ele não pode ser utilizado para substituir recursos. Doutor Não foi isso que eu fiz. Não cabiam mais recursos, por isso que eu usei o mandado de segurança. Então, super cabível esse nosso mandado de segurança, tanto que o Mendonça não negou ainda. Doutor Schiini, nesse caso, qual fase que está? Teve pedido de liminar? Ele analisou a liminar ou está no mérito? Ele não recebeu. Eu pedi a liminar, ele está ainda na liminar, não foi julgado a liminar. Ele não negou nem a liminar? Não negou nem concedeu, está parado. Ele não recebeu, porque se ele receber, ele se torna o relator prevento de tudo que se relacionar... Peraí, ele não chegou a receber ainda não formalizou o recebimento. Não analisou nem o recebimento ainda. É aí que tá o pulo do gato, Borgo. Nada, ele não deu nenhuma decisão. Eu tenho até medo. Sentou em cima, né? Eu tenho até medo do quanto que ele está sendo pressionado, para não dizer ameaçado, para não receber. Só para a plateia, para a audiência entender, o recebimento é o ato administrativo do juiz em que ele fala, estou olhando isso daqui. Se ele fizer o recebimento, tudo que cair no plenário sobre esses processos, deixa de ter o Alexandre de Moraes como relator. O Alexandre de Moraes fica só relator na primeira turma. Mas esse silêncio... No plenário, só o André Mendonça. Ele passa a controlar o processo do Bolsonaro juridicamente. É isso, doutor Schiini? Schiini, não é interessante esse silêncio, não? Olha só, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu vejo... André Mendonça, se você estiver vendo isso daqui, se o André Mendonça estiver assistindo o Pitolho, eu quero dar um recado pro senhor, André Mendonça. Tá? Eu vejo com uma provisão divina isso que aconteceu. É uma provisão divina. Olha só, esse mandado de segurança não era para cair pro André Mendonça. Não era. Quem estava de plantão era o Fachin. Esse mandado de segurança que nós impetramos era para ter caído pro Fachin. Só que, naquele dia, o Barroso viajou e o Fachin foi para a presidência do STF. Então, o mandado de segurança teve que ser redistribuído no plantão e caiu pro André Mendonça. Então, olha só, nunca o André Mendonça terá outra oportunidade de ter em suas mãos um recurso na trama golpista. Nunca. Essa é a primeira e será a última chance do André Mendonça se manifestar sobre esse caso. Agora, se ele receber esse meu mandado de segurança, né? Se ele receber esse mandado de segurança, ele conhecer, ele falar, tá bom, eu vou analisar, tá? Significa que ele vai se tornar o relator dos futuros processos da trama golpista no plenário. Agora, eu vejo como uma provisão divina isso. Também vejo. Schiini, e a tua análise com relação às notas publicadas, em especial do Supremo, naqueles 5 pontos da nota publicada pelo Supremo Tribunal Federal? João, você tem fácil aí a nota do Supremo? Você consegue, por gentileza? Porque eu quero destacar o ponto 2 e o ponto 4 dessa nota do Supremo, para ouvir a análise do Dr. Jeffrey Schiini, que fala ao vivo agora com a Rádio Auriverde Brasil. O ponto 2, Pingo, o microfone do João, o 2 e o 4, por gentileza, João. Bom, ponto 2 diz o seguinte: encontra-se em curso perante o tribunal a ação penal em que o Procurador-Geral da República imputou a um conjunto de pessoas, inclusive a um ex-presidente da República, uma série de crimes, entre eles o de golpe de Estado. O ponto 4 diz o seguinte: todas as decisões tomadas pelo relator do processo foram confirmadas pelo colegiado competente. Quero te ouvir, Schiini, sobre essa nota publicada, em especial esses 2 pontos. Nota do Supremo Tribunal Federal, Schiini. Primeiro, não era para o Procurador-Geral da República estar processando ninguém. Não tem ninguém com prerrogativa de foro aí. É aí que já começa. Veja, o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário, exige que a todos seja assegurado duplo grau de jurisdição. O que significa isso? Todo cidadão tem o direito de recorrer de uma decisão. Tá? Esse processo
começando no STF, terminando no STF, retira esse direito de recurso. Por isso que a tal da prerrogativa de foro, ela tem que ser a exceção da exceção, porque você não tem recurso. Então veja, já começa errada essa nota, dizendo que o Procurador-Geral da República denunciou essas pessoas. Ele não poderia ter denunciado essas pessoas. Segundo ponto, que o plenário referendou as decisões. Não foi o plenário. Deveria ser o plenário. Foi a primeira turma. Então, olha, tá tudo errado. É absurdo isso daí. E outra coisa, essa escrita com esses travessões, isso é coisa de chat GPT. Foi o chat GPT que escreveu essa nota, tá? Eu tenho certeza disso. Absurdo, absurdo, juro. Essa nota termina de enterrar o direito brasileiro. É uma vergonha para o direito brasileiro, não é o que se ensina na sala de aula no curso de Direito. Eu nunca ensinei isso, eu não fui ensinado assim e eu jamais vou me submeter a ensinar isso que está acontecendo no Brasil. E Felipe Martins, o senhor acha que vem qualquer tipo de situação que possa, de uma vez por todas, colocá-lo em liberdade, Chiquinho? Então, olha, o Felipe Martins, o mundo já está pedindo a liberdade dele. Você tem o 4º jornal mais lido no mundo, que é o Wall Street Journal, dizendo que Felipe Martins tinha que estar em liberdade. O Felipe Martins é gritantemente inocente, é absurdo o que está acontecendo. Eu, inclusive, tenho certeza que ele vai ser absolvido. Felipe Martins será inocentado, não tem como condenar o Felipe Martins. O Mauro Cid pediu a absolvição do Felipe Martins em audiência, praticamente. Não tem como condenar o Felipe Martins, mas ele continua com restrições à liberdade. Veja, tudo o que acontece nesse processo é 24 horas, 48 horas. Nós temos um pedido de liberdade total para o Felipe Martins há um mês aguardando decisão. Faz um mês que tem um pedido lá aguardando decisão. Quer dizer, o Mauro Cid já falou que o Felipe Martins não viajou. O Chor já falou que o Felipe Martins não viajou. A PGR já concordou que o Felipe Martins não viajou. E ele está com tornozeleira, com prisão domiciliar praticamente, porque teria viajado. Pera lá, é pedir muito para que as cautelares sejam tiradas, porque o motivo dessas restrições é porque ele teria viajado para o estrangeiro. Já está público e notório que ele não viajou, todo mundo já sabe que ele não viajou, até o delator, até o papagaio, né? Delator não é, já cansei de falar que aquilo não é delator, né? Aquilo é um papagaio do sistema criado em viveiro para mentir. Né? Até ele já confirmou que Felipe Martins não viajou, é absurdo o que está acontecendo. Agora, eu me coloco do lado de lá. Eu já por várias vezes, Pitoli, já tentei fazer essa leitura. Como condenar Felipe Martins? Não tem. 3 horas após a sanção, somente um defendeu o ministro. Mexeu com todos. Vamos esperar. Já aí todos defendem. Já todos defendem. Sexta-feira, né? Agora dia 1º vai ter a sessão. Aí durante a sessão, aí no dia 1º, todos vão querer se pronunciar. Todos vão se pronunciar. Capaz até o Mendonça se pronunciar também, para não ficar de fora. Mexeu com todos. Desde então, só o Flávio Dino. Aí tem outra coisa curiosa. São aqueles pequenos detalhes que você precisa prestar atenção. Essa matéria saiu na coluna do Lauro Jardim, que é um porta-voz do regime, obviamente porta-voz do mercado financeiro. Ela saiu na coluna do Lauro Jardim, que vários jornalistas escrevem, né? Nessa coluna tem o Rodrigo, tem o João, tem a Naira, o próprio Lauro Jardim. Mas quem foi que escreveu essa matéria? Por que ninguém quis colocar o nome nessa matéria, hein? Por que ninguém quis colocar o nome nessa matéria? Qual o interesse de publicar isso? É mostrar o quê? Que não tem unidade? Curioso, né? São coisas curiosas que chamam pelo menos a minha atenção. Aí vem a Bela Megali. Essa realmente é porta-voz do regime. Segundo a Brigídio do Estadão, mexeu com todos. Ministro recebe ligações de apoio, mas não de todos. Ninguém solta a mão de ninguém. Mexeu com todos. Nem um zap. E aí, gente? Informação, análise ou propaganda? Mexeu com todos. Já a Bela Megali. Entre os magistrados que o procuraram: ministro Barroso, ministro Gilmar Mendes, ministro Zanin, ministro Flávio Dino. 4. Bom, tá faltando ainda 6. Alguns ministros, no entanto, preferiram manter o silêncio até nos bastidores. Mexeu com todos, né? Né?
Lauro Jardim, essa eu também chamei a atenção e não por causa de ministro nem nada. Fábio Van Garten até publicou isso aqui mais cedo. Não sei mesmo se o Fábio Van Garten tem algum dedo nessa matéria, mas quando você lê, é difícil explicar, as coisas é no feeling. Tem algumas notas que falam assim, ó, o entorno de Bolsonaro. Todos que falam, aliados de Bolsonaro. Aí todos que falam assim, sei lá, pessoas próximas a Bolsonaro. Até esse termo, né? Entorno. O entorno é clássico. O entorno. Sai o entorno. Eu falei, já sei de onde tá vindo. Porque tem gente que adora usar essa palavra, né? Aliás, de Bolsonaro já é mais geral. Mas foi coisas que você vai nesse nome da matéria. Você fala, isso aqui chama atenção. Tipo aquilo ali, ó. Usar esse termo. Não é normal. Não é normal usar esse termo. Bolsonaristas raiz. Sai várias notas onde dizem, não, a direita está preocupada com o Eduardo. Quando eles falam de direita preocupado com o Eduardo, estão falando do quê? Do Ciro Nogueira, do Marquinhos Censura, do Baleia Rossi, do Kassab, do Tarcísio. A direita está preocupada com o Eduardo. Quando eu falo de, assim, os verdadeiros aliados, eu boto ali, bolsonaristas raiz. Aí você vê que curioso. Todas as matérias que falavam assim, direita isso, direita aquilo outro, olha, a direita está preocupada com Lula. A direita está preocupada com o crescimento do Lula. Aí eu pesquiso, o Lula não subiu quase nada. O Lula, inclusive, o que o Lula subiu, o coloca numa posição pior do que ele estava em janeiro. Tem essa pesquisa, já a gente vê. Então não subiu nada. Ele está pior do que estava no início do ano ainda. E essa direita que fala com a imprensa sempre erra. Já o entorno do Eduardo, que pouco tem acesso à imprensa, mas quando tem você vê, né? Bolsonarista raiz fala que ontem ia ser o grande dia. Foi ou não foi o grande dia ontem? Parlamentares da direita falaram de uma maneira anônima. Cúpula do PL falou de maneira anônima. É o Duda Lima. Não presta atenção. É pura mentira. São apenas ataques gratuitos ao Eduardo. Que se o Jair não puder ser candidato, né? Falo pra vocês que o Eduardo vai ter que pensar, inclusive, em qual partido ele vai disputar. Porque não ache, mas nem se o Jair pedir de joelhos, eles vão deixar Eduardo sair candidato pelo PL. Pode anotar isso daí e me cobrar. Pode anotar e me cobrar. Mexeu com todos, tá? Cara, o ministro ontem deu um pronunciamento, assim, num tom... Parece que tava cansado, sabe? Meio cansado. Fez questão de reforçar mais de uma vez que ele não quer escalar o conflito. Não vamos escalar o conflito. Não vamos escalar o conflito. E assim, aqui não acho que é conspiração nem nada. Eu vou falar por mim, porque eu sou pobre. Não, pobre eu não sou, não. Pobre, meu Deus do céu. Pobre é quem tá andando de ônibus pra cima e pra baixo, não consegue comer um pedaço de carne que os que tá ganhando salário mínimo, CLT, trabalham 6 dias por semana. Então Deus me perdoe. Pobre eu não sou, não. Sou classe média. Classe média não tem um imóvel de 22 milhões. Eu não vou ganhar isso na minha... Eu duvido que eu vou ganhar ao longo de minha vida 22 milhões. Vai ficar muito feliz, viu? Talvez até para trabalhar. 22 milhões. O cara tem um imóvel de 22 milhões nos Estados Unidos. É complicado mesmo. Já pensou em escalar? Tu já pensou em escalar? O cara ser cessionado e perder o imóvel? Perder 22 milhões de reais? Rapaz, é dureza mesmo, viu, bicho? Eu tô preocupado pelo ministro. Então, realmente, eu espero que a crise não escale. Eu espero que a partir de ontem a gente possa viver dias, né, de resolução. Espero. Acho que isso que vai acontecer? Não. Eu acho, conhecendo a turma do Brasil, vão dobrar a aposta. Vão dobrar a aposta achando que nada vai acontecer. Aí do lado de lá, vão dobrar a aposta também. Aí vamos ver, né? Nessa de dobrar a aposta, atrás de dobrar a aposta, quem que vai dobrar pela última vez, né? Antes de pedir, né? Vamos resolver. Ontem também teve um evento aí, rapaz, o cara aí, da sanção, foi no jogo do Corinthians. Não sei, não tava um cara muito feliz não, sabe? Um sorriso assim meio cansado, teve trabalhado muito. Em determinado momento ele fez um gesto obsceno. Ele mostrou o dedo assim, né? Mas não esse. Ele mostrou outro, né? Outro dedo da mão dele. Dedo feio. Não mostra esse dedo. Mas tá tudo bem. Os 2 ministros na mira da corte. Aí a Bela Megali diz que ele pode guiar companhia em breve. Não vai ficar sozinho. A manifestação do Marco Rubio, destacando a aplicação da Magnitsky, traz uma frase que foi vista como um recado e também uma ameaça para os demais magistrados, que seja um aviso para aqueles
que atropelam os direitos fundamentais de seus compatriotas, as togas judiciais não podem protegê-los. Para o grupo formado por Eduardo, Paulo Figueiredo, que estão nos Estados Unidos, atuando pelas sanções, a mensagem mostra que o ministro Barroso e o Gilmar Mendes estão na fila de sanções. Eduardo Figueiredo afirma que se a corte não isolar o ministro e não atender as demandas, eles podem ser os próximos, né? O Lorival, antes da Magnitsky ser anunciada, poucos minutos antes, ele estava ao vivo na CNN, falou que conversou com fontes, falou vai sair hoje a Magnitsky, e ele falou que iria sair para os 3. Então você vê que a Casa Branca, e eu acho que essa é mais uma demonstração de força que a imprensa ontem não quis dar atenção, que foi o quê? Você vê que o Paulo Figueiredo confirmou a notícia da Bela Megali. A Bela Megali deu essa notícia, Paulo Figueiredo confirmou que eles trabalham para quê? Ó, um só. A gente não vai ter Magnitsky para 3, vai ser para um só. Estamos aqui intercedendo para ser só um. A turma botar a mão na consciência e refletir. Então realmente estava previsto 3. Deixa eu dar play aqui no vídeo só para vocês verem que eu não estou mentindo. Gostaria, Lorival, que você explicasse um pouco melhor se você tem informações contra quem a Lei Magnitsky deve ser aplicada. Apenas a Alexandre de Moraes ou pode ser aplicada a outros ministros da Suprema Corte? Isso porque houve um movimento nos últimos dias de Eduardo Bolsonaro querendo evitar que os demais ministros fossem afetados, focando apenas a munição em Alexandre de Moraes. Não, será aplicada contra os outros ministros também. Todos os ministros que votaram a favor dessas... Você tá vendo, né? Então, Eduardo ainda atuou para salvar o jogo e tentar deixar as coisas um pouco mais calmas. Mais uma vez, estão minimizando o impacto das sanções do tarifaço. Mexeu com todos. Vamos ver como é que vai ser os próximos episódios, né? Vamos ver, inclusive, essas possibilidades. Cancelar serviços de empresas americanas, Microsoft, Amazon, etc. Mas vamos lá. Vamos falar da Magnitsky especificamente. O secretário do Tesouro, o Scott Bessent, faz uma publicação, sua conta oficial. Hoje, o Departamento do Tesouro está sancionando o ministro que tem usado o seu cargo para autorizar prisões preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. O ministro é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam direitos humanos e processos politizados, inclusive contra Bolsonaro. O Tesouro continuará a responsabilizar aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e aqueles que impõem limites às nossas liberdades. Aí veja, tá lá o documento oficial, tu entra lá no site, OFAC, e o nome do cara tá lá, viu? Sancionados. Treta demais. E aí a pessoa pergunta, mas e aí agora? O cara foi sancionado, né? Pois bem, primeiro vem a Veja falar, banqueiros veem como inócuas as sanções dos Estados Unidos para os ministros da corte. Será mesmo? Será mesmo, gente? Que é inócua? O banqueiro ouvido pela coluna provavelmente não é banqueiro. A sanção americana não se limita a contas em solo americano. Ela se espalha, alcança qualquer banco, fundo ou empresa conectada ao sistema financeiro global. Não existe proteção por ter conta só no Brasil. Existe ilusão. O real já nasce atrelado ao dólar. E os bancos brasileiros operam por meio da SWIFT, com custodiante estrangeiro e compensação internacional. Eles não são ilhas, são nós de uma rede. E quando o centro da rede bloqueia, o restante se ajusta por reflexo, por precaução ou por regra. Será que o Renato está certo? Vamos ver. A turma do Estadão já começa a divergir da Veja e aponta que bancos acionam departamentos jurídicos e dizem que toda transação em dólar já está proibida. Representantes do setor financeiro analisaram casos concretos da aplicação dessa punição, enfim, e concluíram, no entanto, que pode haver gradações. O entendimento é que, quando a determinação em relação ao ministro foi genérica, sem especificar quais operações são as impactadas, será mesmo que foi genérica? Será que foi genérica? A gente vai ver. Neste momento, só atinge transações que envolvam o uso de dólar. Será mesmo? Mas admitem que o caso pode ser ainda mais grave. Já admite. Ao compararem com outras ordens executivas, perceberam que existem gradações de punições que podem até alcançar a moeda local. Um grau maior de punição significaria que ele não poderia ter relacionamento bancário em nenhum local do mundo, em qualquer instituição que tenha transação com os Estados Unidos. Bancos têm negócios nos Estados Unidos, aguardam análise de seus departamentos de lá.
No entanto, a decisão sobre o ministro não chega a toda essa extensão de maneira explícita. Só ele não escreveu, né? Tá bom. Aí por isso que o departamento jurídico foi lá perguntar: vocês não escreveram, mas é isso mesmo? É com todas as letras? A certeza inicial que vai afetar qualquer transação que envolva câmbio no Brasil, há operações, contudo, que, mesmo feitas em outras moedas, em algum momento são liquidadas em dólar. No momento em que ocorre essa conversão, seriam bloqueadas. Por isso que a turma foi atrás. Ao Estadão, na madrugada de hoje, 3 da manhã, conversa com especialistas. Sanções têm potencial para atingir contas e cartões do ministro no Brasil. Veja só, a gente saiu do inócua para, o do dólar já tá ruim, já deu ruim, para, pode atingir o Brasil, viu? Foi rápido. A escalada foi rápida, mas não vai acontecer nada, gente. Trump não vai se eleger, Eduardo é uma piada, a gente não vai perder nosso visto, não vai ter sanções, não vai ter tarifa. Não vai acontecer nada. Eu acho que a imprensa deveria lidar com as questões de forma mais séria. Porque a gente tem que marchar na direção para resolver, para resolver. Sabe, ninguém aguenta mais ficar brigando o tempo inteiro. Acho que nem o ministro aguenta mais, a gente quer pouco de paz. As consequências da sanção para bancos brasileiros que têm como clientes são incertas. Eles consideram que há um risco potencial de que haja algum efeito que poderia, em último caso, levar ao encerramento de contas do ministro. Há dúvidas se todas as punições previstas pela legislação americana serão aplicadas contra ele e se as instituições bancárias brasileiras adotarão uma posição conservadora para não correr riscos e também serem sancionadas. Aí foram lá. Vladimir Aras, primo do Aras, mas não é igual ao Aras. Esse aqui é bonzinho. Mas igual ao Aras não vai ter, né? O Aras é diferenciadíssimo. Mas enfim, o primo do Aras é o DNA, né? Então é um pouco parecido. Afirma que, em tese, bancos brasileiros que mantêm agências ou correspondentes nos Estados Unidos podem ter que cumprir as sanções impostas pelos Estados Unidos e romper o relacionamento comercial com o ministro. Ele pondera, no entanto, que ainda não há clareza sobre o assunto. Bom, não é só questão de agência, né? Imagina você, se o seu banco, tem uma pala que você pode comprar ações dentro do próprio banco, fazer investimentos. Bom, para você fazer isso é porque o banco está no sistema SWIFT, né? Você tem acesso. Então, você não pode ter acesso a esse tipo de ferramenta se você tem entre os seus clientes um sancionado. A avaliação, porém, não é unânime. A sanção, no final das contas, vai acabar afetando toda a movimentação financeira. Todos os bancos brasileiros estão acoplados ao SWIFT. Com isso, o banco fica obrigado a seguir regras de compliance que o impedem de ter como cliente pessoas sancionadas, declarou Ricardo Ingles de Souza, especialista em comércio internacional e sócio do escritório IW Melchets. Bom, eu acho que é um cara que é muito mais da área, né? O Vladimir Aras é procurador. Eu não acho que, não é porque é formado em direito que tem tanto conhecimento. Você vê que esse cara é especialista em comércio internacional. Eu acho que tem principalmente uma opinião mais precisa. E você pega até o Casarões, que é da FGV, do Observatório da Extrema-Direita, ou seja, alguém que odeia a direita, e diz, ele concorda com o especialista em comércio internacional e alerta que instituições financeiras brasileiras também podem ser penalizadas pelo governo americano caso mantenham um vínculo com pessoas sancionadas pela Lei Magnitsky, mesmo que as operações não envolvam diretamente os Estados Unidos. Há precedente de bancos e instituições financeiras em outros países que foram punidos por manter contas correntes ou oferecer serviços como cartões de créditos a indivíduos incluídos na lista de sanções. Mas vamos lá. Vamos nós tentar tirar dúvida, porque eles falam que era algo genérico. O senhor Scott Bessent, né, na verdade o perfil oficial do Departamento de Tesouro, postou lá a nota oficial, tem a nota oficial, o comunicado à imprensa. Talvez a imprensa não leu. Então, nós somos burros, mas vamos tentar ler. Na nossa burrice, ver se a gente descobre alguma coisa. Tá ali, sanções do Tesouro ao ministro. Tem um parágrafo que o título é... uma parte. Implicações das sanções. Eu sou meio burro, mas eu acho que isso daqui é o que pode acontecer, né? Por conta das sanções. Sou meio burro, mas acho que eu entendi. Aí fala assim, né? Violações de sanções dos Estados Unidos podem resultar na imposição de penalidades civis ou criminais a cidadãos americanos e estrangeiros. Então, sim, você não é americano, mas se você violar a sanção, você vai ser punido. Você tem que respeitar a sanção que eu coloquei. O OFAC pode impor penalidades civis por violações de sanções com base em responsabilidade objetiva.
As diretrizes de aplicação de sanções econômicas, ele deixa até o link, pra você ver, se você quiser ver tudo o que pode acontecer, é o bem objetivo. Fornecem mais informações sobre a aplicação de sanções econômicas dos Estados Unidos pelo OFAC. Além disso, instituições financeiras, ou seja, os bancos, né, e outras pessoas podem correr o risco de serem expostas a sanções por se envolverem em determinadas transações ou atividades envolvendo pessoas designadas ou bloqueadas. Ou seja, se você é um banco, e tem uma pessoa que está bloqueada nesse banco, né, você pode ser alvo também. As proibições incluem a realização, que é proibido, né, de qualquer contribuição ou fornecimento de fundos, bens ou serviços por, para ou em benefício de qualquer pessoa designada ou bloqueada, ou recebimento de qualquer contribuição ou fornecimento de fundos, bens ou serviços de qualquer pessoa. Então aqui não tá falando assim, só se o cara estiver mexendo em dólar. Fala assim, cara, eu não quero essa pessoa nem no teu banco. Se você quer operar no meu sistema, no Swift, eu não sei, né? Eu sou meio burro. Eu meio que fico aqui com a opinião do especialista, né? Do Ricardo Ingler de Souza, que tá na direção aqui, no comunicado da imprensa, né? Saímos rápido do inócua, um problema grande, né? Mas vamos lá. Esta é uma nota que chama atenção já no subtítulo. Por quê? Eu te desafio a abrir 100 matérias do Lauro Jardim e encontrar uma matéria com subtítulo. Lauro Jardim não usa subtítulo. Até subtítulo o Lauro Jardim utilizou. Falei, opa, Lauro Jardim usando subtítulo e o Lauro Jardim porta-voz do mercado financeiro. O Lauro Jardim parece falar, dá a entender que os bancos sentiram o cheiro de sangue. E aqui eu acho que envolve um interesse econômico gigantesco da situação, que é o quê? Operadores do mercado financeiro já testam cenário de sanção ao ministro. E o Banco do Brasil entra na roda. O Banco do Brasil é o banco aí que o funcionário público normalmente recebe seus proventos. Nas mesas de operações, fundos e tesourarias começaram a montar posições, ou seja, compra, vende. O Banco do Brasil tem as ações listadas, né? Levando em conta a situação específica do Banco do Brasil, que não é um banco nada pequeno. Motivo. Com operações relevantes nos Estados Unidos, o Banco do Brasil poderia estar sujeito a Magnitsky. Se o Banco do Brasil manter o ministro, o Banco do Brasil está fora. Aí imagine, deixa eu terminar aqui. O receio é que se o Departamento de Estado assinar o mecanismo contra o ministro, o Banco do Brasil precise cumprir as sanções e congelar eventuais contas ligadas a ele e pessoas que se relacionam com ele. Um cenário politicamente explosivo. Um banco público, que o Lula tem ascendência sobre isso, sancionando o ministro não é algo trivial. Nesse dilema tem duas alternativas. Primeira, o banco enfrenta o risco de descumprir leis internacionais e vai ser punido. E é expulso do SWIFT. Segundo, seria obrigado a encerrar suas operações nos Estados Unidos para evitar retaliações. Aí imagine. Talvez, vamos pensar no cenário mais catastrófico de todos. Imagine o Banco do Brasil fora do SWIFT. Você tem a sua conta no Banco do Brasil, você quer fazer uma compra no AliExpress. Como é que você faz? Se o Banco do Brasil está fora do SWIFT. Estou muito louco nesse questionamento? Será que diante de uma situação como essa, por exemplo, às vezes as pessoas vão ter que abrir conta em um novo banco. Aí imagine você sendo outros bancos privados. Será que você queria ver o seu parceiro perder espaço no mercado ou ganhar espaço no mercado? Você quer mais concorrência ou menos concorrência? Será que os bancos privados querem que o Banco do Brasil seja punido ou não? Estamos diante de um dilema. O que vai acontecer? Eu não faço a mínima ideia. Mas eu falei lá atrás, né? Possivelmente teremos aí 90, 60 dias de muita confusão no Brasil, hein? Se isso daqui não se arrastar até 2026. Pai. E essa informação vem pelas mãos de Lauro Jardim, né? A turma já tá assim, ó, sentiram cheio de sangue. Talvez uma possibilidade de tirar o Banco do Brasil como um banco aí que as pessoas têm conta. Já pensou começar toda a carteira de clientes do Banco do Brasil começando a abrir conta em outros bancos?
Que dilema, viu, Paião? Rapaz. Bom, acho que se a anistia passar, muita coisa adianta, né? Mas só para lembrar, tudo que eles falam que não ia acontecer, aconteceu. E eles seguem minimizando o impacto das sanções, o impacto do tarifaço. Mais 10 minutos é que a gente acaba no máximo, eu acho. Isso daqui, eu quero ver se o Duda Lima não vai ter a mínima decência de dar destaque para isso daqui. Até que ponto tá a sabotagem dentro do PL? Eduardo disse que trabalhou para os Estados Unidos punirem o ministro e pouparem o agronegócio. Pois bem, a assessoria de Alckmin nega que o governo tenha pedido exclusão de setores do tarifaço. Setores do agronegócio foram excluídos graças ao Eduardo. Aí a Mônica Waldvogel, jornalista da Globo, diz que a estratégia do Alckmin funcionou muito bem, conseguiu afinal reduzir o dano do tarifaço que a oposição tramou. Não foi o Alckmin não conseguiu nada. O Estadão deixou isso bem claro. Não conseguiu nada. Foi graças a Eduardo Bolsonaro que parte aí dos setores foram poupados. Será que Duda Lima vai pelo menos colocar isso daqui para frente? Até onde vai o nível de sabotagem do Duda Lima contra Eduardo? Que obviamente tem a tendência do Valdemar. Eduardo publicou uma nota na imprensa. A publicação hoje da ordem intitulada, né? Enfim, ele deixa mais claro que estamos diante de um problema político e jurídico. E aí, enfim, focar numa pessoa só, né? Punir os responsáveis pela instituição de Estado de Direito no país e preservar os valores democráticos fundamentais, como afirma expressamente o texto. Enquanto muitos jogam gasolina na fogueira com declarações inflamadas e outros optavam por visitas e negociações atrapalhadas, trabalhamos diretamente nas últimas semanas para que medidas fossem ainda melhor direcionadas, atingindo o alvo correto e poupando ao máximo possível o povo brasileiro e o setor produtivo. O resultado foi a recente cassação de vistos nas autoridades, né, a Magnitsky, e em contrapartida a exclusão de setores estratégicos, como fertilizantes, energia, aviação, madeira, suco de laranja e outros produtos do agronegócio das tarifas comerciais. Esperamos que as autoridades brasileiras compreendam a gravidade do momento e pensem bem nos seus próximos passos. Que a gente possa marchar para a resolução. Aí vem isso daqui, dia 25. Tarifaço é pouco relevante para o Brasil? Diz o ex-secretário de Política Econômica, um liberal que acelera, já foi diretor de macroeconomia, não, ele agora é diretor de macroeconomia da ASA, Fábio Kanzuki. Aí ontem ele volta para Kanzuki, Magnitsky poderia desestabilizar a economia brasileira se aplicar de forma rígida. Uai! Tu não falou que o tarifaço é pouco relevante, mas agora o tarifaço é pouco relevante, o problema é Magnitsky, né? Eu adoro esses especialistas. Goldman Sachs projeta a tarifa efetiva dos Estados Unidos sobre o Brasil em 30%. Eu acho que isso não é pouco. Inclusive, a Rafaela Vitória, não sei se ainda está no Banco Inter, mas estava lá, cerca de 40% do total das exportações para os Estados Unidos foram isentadas da tarifa adicional de 50%. Enfim, a tarifa efetiva vai ficar próxima de 31%, ainda assim um impacto relevante. Bem dito pela Rafaela, Trump meteu uma tarifa de 31% no Brasil, sancionou o ministro do Supremo, mas, de acordo com alguns esquerdistas, ele arregou. É o Oscar mandando um chupa pro Neuer depois do 7-1. É um Oscar, né? Perdemos só de 7-1. Tu achou que ia ser 7-0, é? Falando em especialista, lembra lá atrás que a gente falou? A gente começa o vídeo falando do Lula, né? O Trump vai pagar caro. Os americanos vão pagar caro aí pela loucura do Trump. Pois bem, o Samuel Pessoa, liberal, faz parte aí desse consenso desgraçado que segue aí metendo o Brasil no buraco. Tinha dito dias atrás que os Estados Unidos estão com reputação abalada, já são tratados como economia emergente. Pois bem, o PIB dos Estados Unidos acelera no segundo semestre e vai a 3%. Acima das expectativas, né? Todas as análises da imprensa estão basicamente erradas. Na maior parte do tempo. Quase todas, na maior parte do tempo. Não é notícia, não é nem narrativa, já virou propaganda. E o mesmo Samuel Pessoa mandou ontem. Tarifas de Trump podem reduzir a inflação no Brasil e ajudar Lula nas eleições. E não falei que a gente ia falar da pesquisa do Lula? Ó, ajuda. O Lula, em janeiro, já levando em consideração a crise do Pix, estava com 40% de ruim péssimo.
O Lula agora tá com 41. O Lula tava com 33 de regulado, 34. Ótimo e bom tava em 24, tem 22. O Lula tá pior do que em janeiro. Já com a crise do Pix. Mas vai ajudar o Lula, né? Isso porque os efeitos negativos que podem ocorrer, mas que ninguém quer que ocorram, nem entraram em campo. Eu vou levar muito em consideração que sai na imprensa, né? São 6 anos de perseguição. 6 anos em que queremos apenas existir. Que não apaguem o que somos. 6 anos vivendo em guarda, defendendo-nos por palavras não ditas. 6 anos que tentam nos asfixiar, moldar, calar, conduzir. 6 anos que tentam nos dobrar, mas teimosos, seguimos inteiros. Provavelmente hoje é o dia que muita gente gritou, chorou, sorriu, ou nem soube nomear o que sentiu. Não por ter a certeza da vitória, mas por enfim respirar. Inspirar a esperança, expirar o alívio. Um sopro leve, cheio de tudo que ficou contido por anos. Ainda que seja temporário, ainda que venha sem garantias. Obrigado por esse momento, Eduardo e Paulo Figueiredo. Não tem nada para acrescentar não, viu? O Arthur fala o seguinte, ó. Essa narrativa que Eduardo tá pedindo ajuda a um país estrangeiro para interferir na soberania brasileira é um discurso de quinta série. Eduardo se credencia para reescrever políticas e regras de convivência e governança internacional entre países, garantindo a verdadeira democracia, liberdade de expressão e direitos humanos, aliada à verdadeira soberania. Foi uma das ações mais relevantes da diplomacia brasileira nos últimos 50 anos. Avisou ao mundo que o país não será tomado por um regime de coação e extorsão que deu um golpe de Estado institucional e sequestrou a Constituição Federal. O regime totalitário no Brasil vem construindo uma sociedade dirigida por um clubinho que busca um poder total. Trata-se de uma oligarquia que exerce uma presença e um controle mais sofisticado e mais autoritário do que vimos nas décadas passadas. Uma verdadeira hegemonia total, a qual um grupo de brasileiros se levantou contra. Um momento histórico e heróico. E aí terminamos com esse curto history do Eduardo, né? Permitam-me compartilhar uma intimidade. Um dia, ainda vou abraçar meu pai vivo e dizer a ele pessoalmente: deu certo, pai? Deu certo porque você criou um homem. Bravo, viu? Nossa. A gente nem falou dele, né? A gente falou um pouquinho dele, né? Do Jair, né? Eita. Imagina o Jair ontem, tava feliz. Eu espero que o Jair ontem tivesse... Acho que o Jair tá um pouquinho feliz, né? Merece um pouquinho. Mas vamos ver também, né? Que do jeito que as coisas estão no Brasil, já vão fazer alguma maldade aí com o Jair. Mas o Eduardo me falou, né? Sem recuo. E o Bolsonaro aí tá na... Acho que o Bolsonaro tá no sem recuo com os 2 pés, né? Porque se fosse pra ele fazer alguma coisa, já tinha feito há muito tempo. Resolveu ficar aí e enfrentar toda essa perseguição contra ele. Mas tá aí, né? Um dia histórico pro Brasil ontem. Vou mandar todos os que eu dei play e os que eu não dei play também lá no Telegram. Vamos ver, gente, o que vai acontecer. Não consigo fazer nenhum tipo de previsão mesmo, sabe? Não faço a mínima ideia. Acho que todo mundo que tentar pensar, uma parte do tempo vai ser sorte, né? Jogar uma moeda pra cima. Enfim, né? Que Deus abençoe o Brasil. As pessoas aí, pelo menos, tiveram um dia onde parte da população que há muito tempo não sorria, voltou a sorrir. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, você dá um pouco mais, passar no canal, tem um plano de valeu, tem um Patreon na inscrição e tem um Atlas brasileiro, né? Que tudo isso aí desse mês... Basicamente, o Atlas do mês de julho tá quase que inteiro dedicado a essas questões. Basicamente tá quase todo organizado. Basicamente pegar o vídeo de hoje, mais algumas coisas que não deu para comentar em vídeo, que eu tô juntando, o que vai sair ao longo do dia de amanhã, fechar e botar para rodar. E talvez esse ato até demore um pouco mais para sair. Acho que ele vai ficar um pouco maior do que os outros. Acho. Às vezes pode ser impressão minha também. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Porque amanhã ainda é sexta-feira, né? Ainda é quinta-feira ainda, meu Deus do céu. Pareceu que eu for sexta-feira. Imagine a sexta-feira, viu?
Imagino o que pode acontecer hoje e o que vai acontecer amanhã. Nossa Senhora. Enfim, né? Vamos que vamos. Tamo junto. Falou, galera. Fui.